Fala aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e esse é um vídeo aqui mais rápido, né? Que a gente não preparou muita coisa, não era um vídeo que estava planejado, mas depois de receber tantas mensagens sobre essa correção do mercado, eu decidi trazer aqui um vídeo e uma visão rápida aqui para vocês ficarem mais tranquilos sobre essa correção e conversar um pouco também sobre o sentimento do investidor, porque teve muita gente criando uma expectativa muito alta sobre o mercado, que ele sempre iria continuar subindo, mas vocês precisam entender o ativo em que vocês estão posicionados para não fazer besteira. Por isso eu quero mostrar minha análise sobre o Bitcoin, Ethereum e as altcoins, os indicadores, o que eles estão dizendo para nós e se é hora de vender ou não, como eu recebi muitas mensagens nesse sentido. Eu peço o seu like aqui no início do vídeo e se você não é inscrito, considere se inscrever no canal, então bora lá. Então na manhã de sexta-feira já acordamos com uma pedrada, né, do Trump falando que a China ela violou totalmente o acordo com os Estados Unidos sobre tarifas. Isso gerou um receio no mercado, mas vocês que acompanham aqui o canal já sabem a minha opinião. O Trump ele tem esse jeito de negociação e mais uma vez ele usa desse artifício onde ele joga uma bomba aí no mercado, aí depois ele vem negociando, chegando no acordo que ele deseja. E sinceramente, pessoal, essa correção do mercado não tem muito a ver com essa questão das tarifas, porque o mercado, no geral, ele já percebeu essa narrativa. Só que os institucionais, eles já queriam fazer uma liquidação aí do pessoal que estava apostando em alta, eles queriam trazer uma correção e eles usam a narrativa atual para isso. Mas não necessariamente a queda do mercado é causada pela notícia. Muitas vezes o institucional faz a queda do mercado e utiliza a narrativa da notícia para que o iniciante acredite numa catástrofe de que o mercado vai virar daqui para frente. Então teve essa questão do Trump. Aí depois nós sabemos também sobre a tarifa sobre o aço, né? As importações de aço que subiram para 50%, estavam em 25% e foram para 50%, mas provavelmente isso daqui também vai chegar em um acordo em breve. No mesmo período, coincidentemente ou não, uma das empresas do Donald Trump anunciou que está levantando aí 2 bilhões de dólares para comprar Bitcoin. Na sexta-feira, os dados que realmente importam, né? Do núcleo do PCE sobre a inflação, eles eram muito bons em 2,5%, ou seja, não temos elevação da inflação. Inclusive, depois da divulgação desses dados, né? Tivemos até uma elevação aqui na expectativa de corte de juros em setembro. Para quem se lembra dos vídeos anteriores, quando eu mostrei a expectativa do mercado, né, existe uma grande parte dos investidores, das pessoas acreditando que teria uma manutenção dos juros mesmo na reunião de setembro. Só que isso diminuiu e aumentou aqui a chance de termos cortes lá em setembro. Na reunião de 18 de junho não tem chance alguma de corte, né? Pelo menos é isso que o mercado espera. Na reunião de 30 de julho também não temos muita chance de corte, pelo menos até o momento é o que o mercado espera. Então é mais para setembro e outubro. Por enquanto nada mudou na questão macro. Falando um pouco dos ETFs, pela primeira vez, né, depois de algum tempo, temos uma semana negativa com mais saídas do que entrada de capital. Então podemos ver que nos últimos 2 dias, né, durante esse período de correção do Bitcoin, os ETFs eles venderam mais do que compraram. Só que se nós puxarmos aqui, ó, no período de um ano, isso é extremamente natural dentro de uma tendência de alta. Então aqui, ó, os ETFs estavam comprando em peso, aí tivemos uma semana mais negativa que se assemelha muito a esta semana aqui. Inclusive é até bom revisitar essa data do dia 24/11 para a gente olhar um padrão no gráfico do Bitcoin. Então pegando aqui no gráfico semanal a curto prazo, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas consecutivas de alta e eu acredito que isso daqui deixou muita gente mal acostumada. Porque, pessoal, quem investe em Bitcoin está investindo no mercado de renda variável, onde sim nós temos altas, mas também temos correções. E parece que é óbvio falar isso, mas para muita gente parece que não é. O pessoal acha que está investindo no mercado de renda fixa, né? Todas as semanas serão positivas, a gente não vai ter nenhuma semana negativa ou com mais vendas do que saída, não vamos ter nenhuma correção ou um processo de queda como acontece no bear market. Mas quem investe em Bitcoin está sujeito a tudo isso e a volatilidade é justamente aquilo que traz o maior ganho financeiro investindo em uma renda variável, como por exemplo o Bitcoin. Porque na renda fixa você tem praticamente certeza absoluta aqui no Brasil que você vai estar ganhando 15% ao ano fixo. Não vai ter nenhuma queda, você não vai ver o dinheiro que você aplicou negativo, mas também você sabe que não vai ter nenhum salto enorme de valorização. No Bitcoin, somente nessas semanas que eu citei, né, se nós puxarmos lá do fundo, que foi no dia 7 de abril, até o momento ele já entregou 50% de alta. Pessoal, nenhum ativo ele sobe em linha reta sem nenhuma correção. Então ele subiu quase 50%, 48%, para entregar uma correção do topo até o momento, ó, de praticamente 7%. Então não sei qual é o desespero de ver uma semana negativa, de uma semana de maior queda, né? Sendo que o ativo ele já subiu quase 50%. Então é normal. Ele tira o excesso de alavancagem do pessoal que está apostando em alta, entrega uma correção. Vocês deveriam até agradecer esse tipo de semana onde ele entrega a correção para ter uma continuação de alta. Então, de forma técnica, o Bitcoin está em plena tendência de alta. Todas as médias dele estão apontando para cima. Ele está acima de todas as médias. Não perdeu em nenhum momento a estrutura de alta. Só que sim, ele entregou uma correção maior agora do que nas
nas últimas semanas, né, onde ele praticamente subiu em linha reta, sem nenhuma correção muito grande. E já adiantando, o Bitcoin ele poderia corrigir até essa região aqui dessa média de curto prazo, né, a média vermelha, que seria ali mais ou menos entre 99 e 100 mil dólares. Então, mesmo se ele corrigir até aqui, seria uma correção completamente normal e nada fora do comum, tá bom? Agora puxando o padrão aqui do dia 24 do 11 do ano passado, né, que é um padrão que se assemelhou um pouco a essa semana. Então olha só, aqui foi essa semana do dia 24 de novembro, onde a gente teve uma correção maior depois de um longo período de alta, né, onde ele estava entregando alta há várias semanas. Ele fez o padrão aqui lateralizado, muito parecido com este padrão aqui, entrega uma alta, liquidando o pessoal que está apostando em baixa, depois ele entrega uma correção maior do que das últimas semanas, né, uma correção maior do que o normal, e mesmo assim, após isso, né, na barra seguinte aqui, depois de alguns dias de correção, ele engole a barra anterior no diário e segue em continuação de alta até que ele realmente formou o topo aqui e aí entregou a primeira correção e o primeiro sinal de um topo verdadeiro. Então, por enquanto, seguindo esse padrão, estamos no equivalente a esse mesmo topo aqui, onde o Bitcoin entrega uma correção maior depois de várias semanas consecutivas de alta, mas é uma correção para ele continuar subindo. Aqui, ó, depois que ele entregou a correção, ele ainda entregou 20% de alta até ele realmente formar um topo verdadeiro. Então, na própria história do Bitcoin, o padrão gráfico estar acima das médias já mostra que não é nada demais essa correção. É só uma correção para o preço continuar subindo. Só que lembre-se do seguinte, né? Mais próximo do final de julho para agosto e setembro, aí sim a gente pode ter uma correção maior, como essa correção que vivemos de janeiro até o início de abril ali, onde o Bitcoin saiu dos 109 para os 74 mil dólares. E quem sabe seja a correção do início do bear market, mas isso só lá na frente. Então, por enquanto, o plano é o mesmo também. Um outro padrão que se assemelha muito a esse que nós estamos vendo agora, ele apareceu aqui nessa região do Bitcoin, lá no final de outubro e início de novembro, onde o Bitcoin ele havia formado fundo lá no dia 5 de agosto, ele tocou os 48 mil dólares, ele veio subindo, né, lateralmente e aqui ele engatou numa alta mais forte. Aqui ele já se encontrava acima das médias de curtíssimo prazo, de curto prazo e de médio prazo, assim como ele se encontra agora, né, acima de todas as médias. E aqui, né, depois de alguns dias de consecutivos de alta, ele entrega essa correção, foi maior inclusive, ó, foi uma correção de praticamente 10% para depois ele entregar uma alta explosiva, né, aqui que ele entregou a maior alta do ano passado. Mais uma vez, puxando o padrão gráfico, ele também se assemelha muito a esse daqui. E repare que nesse padrão, ele chegou até a quase tocar a média vermelha. Hoje não chegamos nem próximo ainda da média vermelha, onde seria ali em torno de 99 a 100 mil dólares, né. Então por isso que eu falei, o Bitcoin ainda tem espaço para ter uma correção ainda maior. Porque, por enquanto, né, o RSI diário ele está apontando para baixo, então isso indica que ele ainda pode continuar corrigindo, mas eu acredito que nesse curto prazo ele já deve dar uma estabilizada nessa correção. E o ideal é ver o RSI segurando aqui nessa região da metade, né, do canal, para depois ele voltar a apontar para cima e mostra que a gente vai ter continuação de alta já nas próximas semanas. Que inclusive foi exatamente isso que aconteceu nesse período, né? Ele já estava em alta por um bom tempo, o RSI sobrecomprado aqui, deu 2 toques de sobrecompra, trouxe a correção, voltou para metade do canal e depois ele voltou a apontar para cima. Então aqui a gente ainda está durante o processo de correção. O ideal é que ele faça uma inversão aqui, ó, no RSI e volte a apontar para cima para acreditarmos já em alta na semana que vem, uma retomada já na próxima semana. Se isso não acontecer e ele continuar caindo, né, o RSI lateralizar aqui, aí a gente ainda tem mais uma semana mais lateral, né? Não vai ser uma correção tão grande quanto dessa última semana, para que na segunda semana de junho a gente volte a ter continuação de alta. Mas eu ainda sigo muito otimista, os indicadores mostram que é continuação de alta e não tem nada que mostre que é início de bear market ou que vai ter uma grande correção ou que é pra gente se desesperar e sair vendendo tudo. O único ponto negativo para aqueles que são mais atentos é esse tipo de padrão de barra aqui no gráfico semanal. Mas como a gente já está há 7 semanas de alta sem nenhuma correção, por enquanto não é um padrão para se preocupar, mas é um padrão que chama um pouco a atenção, onde o Bitcoin, ele provavelmente, né, isso vai ser 9 horas da noite do domingo, ele vai ter um fechamento numa barra semanal abaixo da semana anterior. Isso daqui costuma ser um sinal de que a tendência de alta ela já deu uma enfraquecida, mas a gente ainda vai ter uma leve continuação e nisso a gente pode acreditar ainda que o Bitcoin ele vai buscar 120 e quem sabe os 130 mil dólares. O 150 ficou bem difícil dele buscar agora nessa metade do ano. Aqui no gráfico de liquidações, né, podemos ver que tem uma galera para ser liquidada até a região dos 113 mil dólares, onde o Bitcoin ele fez uma liquidação do pessoal que estava apostando embaixo, buscou ali os 112 mil,
Aí agora ele está liquidando o pessoal que está apostando em alta, né? Que tinha muita alavancagem. E agora tem uma galera já apostando em baixa aqui no Bitcoin e que já pode ser liquidada na próxima semana ou na outra, né? Então ele volta subindo aqui para liquidar essa galera. Agora falando um pouco do Ethereum, né? Seguindo aqui o fluxo dos ETFs. Por incrível que pareça, diferente do Bitcoin, no Ethereum nós tivemos uma entrada nessa semana. Não tivemos nenhuma saída. Até porque por muito tempo o Ethereum ele teve bastante saída nos ETFs e não teve nenhuma entrada, né? Até por isso, puxando o próprio padrão gráfico aqui do Ethereum, nós podemos ver que ele está preso ainda entre as médias, né? Ele ainda não conseguiu ficar acima de todas as médias. Por enquanto, ele está num padrão de tendência de alta, né? Onde ele lateraliza, sobe, lateraliza, agora com correção para continuar subindo. Então o Ethereum ainda segue em padrão de alta, não tem nenhum sinal de que ele vai reverter para baixa, né? Então por enquanto ele está em padrão de alta. E o que mais surpreendeu no Ethereum é que ele não teve uma queda tão grande assim, proporcional, né, ao valor de mercado do Ethereum, e também não caiu tanto quanto o restante do mercado de altcoins. Por isso eu continuo bem otimista com o Ethereum. Inclusive ele deve ter uma performance melhor do que o Bitcoin nesse trimestre, onde o Bitcoin ele já entregou 25% de alta e o Ethereum já entregou 38% de alta. Só que também vale a pena mencionar, né, que como ele não corrigiu muito, às vezes ele tem um leve delay na correção. Então, se ele continuar em um padrão de correção, né, como o restante do mercado, ele poderia cair exatamente no padrão dessa base aqui do triângulo, né, onde ele poderia chegar aqui na região dos 2.242 dólares, no máximo, tá? Mas assim, o Ethereum tem muito suporte aqui. Primeiro, ele tem o suporte dos 2.450, ele tem outro suporte em cima da média amarela aqui, nos 2.350, e depois um último suporte seria aqui nos 2.240. Ele só perderia a estrutura de alta se ele ficasse abaixo dos 2.240, mas acho até difícil ele chegar aqui. Ele ficaria em cima de todas as médias aqui e seria basicamente compra de fundo, né, no Ethereum. Por enquanto, no RSI diário, ele está aqui como uma divergência bear, ou seja, isso daqui indica que ele ainda pode ter uma continuação de queda nos próximos dias antes de fazer um padrão de reversão. Mas durante essa queda, o Ethereum foi a cripto que mais me surpreendeu. Ele entregou a menor queda proporcional ao valor de mercado dele e ele se mantém muito estável ali no seu padrão de preço. Só que vale lembrar que às vezes ele tem um delay na correção, né? Então eu não ficaria surpreso com correções maiores. Inclusive, se a gente pegar aqui o Ethereum contra o Bitcoin, ele até chegou a ganhar valor nesses últimos dias contra o próprio Bitcoin e ele está fazendo um padrão aqui de alta, né, contra o Bitcoin. Então aqui também mostra que ele tende a ganhar valor sobre o Bitcoin nas próximas semanas. Então sobre essas duas moedas, com essa correção, não venderia em hipótese alguma. Só que as altcoins, agora a gente tem um pouco mais de cuidado, tá bom? Porque tem altcoins que já perderam padrão de alta, tem altcoins que seguem em pleno padrão de alta, como por exemplo a Aave, né? Tem outras altcoins que já subiram muito e se torna cada vez mais arriscado, como por exemplo a Virtuals, ela já subiu bastante, né? O pessoal já deveria estar realizando lucro porque ela já teve uma alta de mais de 300%, até esse topo aqui de curto prazo. Tem outras moedas que seguem a Virtus, né, como a AIXBit, que eu sei que o pessoal compra ela também. Também já teve uma alta bem relevante do fundo até aqui, ó, 240%. Também já são moedas, né, que subiram bastante para considerar uma realização parcial ou até mesmo total. A Sui também é uma moeda que está numa região muito delicada. Ela não pode perder essa média aqui amarela, né? Inclusive ela até tentou perder no dia de ontem. Ela está tentando fazer um padrão aqui de pin bar. E esse é o melhor padrão possível para a Sui fazer nesse momento.Ela não pode perder de jeito algum essa região dos 3 dólares. Se ela perder, aí ela vai ter uma correção muito maior que vai trazer ela aqui para baixo, para 2,40, 2,20. Então ela perdeu um pouco da sua estrutura de alta e ela está aqui numa região decisiva. Isso daqui inclusive pode ser fundo. E lembra, para aqueles que investem em altcoins, vocês têm que entender aquilo que vocês estão comprando. Altcoins é um mercado de volatilidade muito maior do que o Bitcoin e muito maior do que o Ethereum também, porque já são moedas de valor de mercado maior, né? Então numa correção do Bitcoin de 10%, tem altcoins que vão corrigir 20, 30, 40%. É isso que vocês têm que entender. Vocês têm que ter a expectativa condizente ao ativo que vocês estão comprando. Se você quer correr um risco maior nas altcoins para tentar 200, 300% de valorização, você tem que também aceitar 10, 20, 40% de correção. Então aqui na Sui, por exemplo, você está correndo sim um risco maior, só que ao mesmo tempo, aqueles que pensarem em compras, vocês proporcionalmente ao risco, vocês podem ter um retorno muito maior do que no próprio Bitcoin. Ainda mais comprando em regiões que podem ser fundo da Sui. Só que o que você deve fazer é um gerenciamento de risco, não colocar muito dinheiro, não alocar uma porcentagem muito grande da sua carteira em altcoins e não ter Bitcoin e não ter o Ethereum também, por exemplo. Só que esse é um padrão que costuma ser um padrão de formação de fundo, né? Eu esperaria mais uma barra aqui para ver se ela vai confirmar ou não o padrão. E agora citando um pouco o Total 3, da mesma forma que a Sui, o Total 3 também, ele não pode perder essa região aqui, ó, porque ele está apoiado na média amarela também, da mesma
mesma forma e ele não pode perder essa região dos 822 bilhões aqui de valor de mercado. Não pode perder. Por enquanto, ele está fazendo um padrão lindo aqui de formação de fundo, mas eu também aguardaria as próximas semanas para ver se, para tomar alguma decisão de sair completamente das altcoins ou aguentar essa correção, né, para aqueles que já estão posicionados e depois numa recuperação de mercado para depois acreditar numa continuação de alta aqui das altcoins também. Então eu ficaria muito atento a esse gráfico Total 3 para ele não perder esse fundo aqui, ó, dos 820 bilhões. Se ele perder, aí fica feio para as altcoins porque ela volta em uma tendência de baixa. Então, turma, no geral, isso daqui é só uma correção do mercado. Renda variável funciona desse jeito. Você tem dias de alta e também tem dias de baixa. Só que você sempre tem que analisar as tendências. Tendência de alta, tendência lateral ou é tendência de baixa? Por enquanto, a gente está numa tendência de alta com uma correção dentro da tendência. E por isso, as próximas semanas é de continuação da alta. Não tem que entrar em pânico ainda não, tá bom? Mas para aqueles que entraram em pânico só com essa correçãozinha aí pequena, porque num bear market a gente tem correções de 80%, 70% no próprio Bitcoin, considerem quanto dinheiro vocês colocaram, porque não é nada saudável ficar se preocupando muito e ficando sem dormir por conta do valor monetário que você colocou em um ativo. A ideia geral do investimento é te dar paz e tranquilidade. Se ele está tirando a sua paz, ele não está valendo o risco que você está correndo. Então migra uma porcentagem para renda fixa, para 15% ao ano mesmo, e deixa uma porcentagem menor em renda variável. Mas é isso, tenham paciência, desejo um resto de final de semana muito bom para vocês, e também lembra que o modo monge lá, ele serve para você não vender em fundo também. Você tem que ter paciência e às vezes até ignorar um pouco o que acontece no curtíssimo prazo com o mercado para poder colher os maiores lucros do mercado. No dia 5 eu vou fazer um evento gratuito no YouTube, onde eu quero te mostrar o meu plano de saída do mercado, que vocês viram que não é este momento atual, né, nessa correção que a gente vai sair, e também quero mostrar a carteira ideal, ainda mais para aqueles que estão no prejuízo e estão tentando recuperar para pelo menos ficar no 0 a 0. Eu quero passar um plano estratégico para essas pessoas também. Tem o link aqui na descrição para você fazer a sua pré-matrícula e também tem o QR Code aqui na tela para você escanear se estiver assistindo aí na televisão. No mais, eu fico por aqui, deixa o like se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal e ativa o sininho para você continuar informado. E lembra, turma, agora é calma que a gente tá em alta e eu continuo otimista com o mercado. Então é isso aí, valeu e fui!